Graças a Deus, bom dia, a paz do Senhor esteja contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Estamos numa série de estudos sobre os Salmos e hoje nós vamos ler juntos aqui e explicar rapidamente, de forma bem objetiva, quais são os principais tópicos, o que nos ensina o Salmo 69. Um salmo de lamento do Messias, lamento do Messias. É claro que aqui é um salmo davídico, uma melodia, né? Aos lírios, como diz o texto sagrado, de Davi, o grande salmista, o rei de Israel, o grande guerreiro, o grande soldado do reino de Deus. Ao mestre de canto, Davi, aqui ele faz os seus lamentos, o seu pranto, o seu choro, mas tipifica, simboliza também o sofrimento do Messias, o lamento do Messias Jesus de Nazaré, claro, profeticamente, dezenas de anos depois, né, milhares de anos depois, mais de 1000 anos aproximadamente, veio Jesus, e você vai ver que muitas características de Jesus, inclusive alguns trechos são proféticos, que tem muita coisa para nos ensinar através desse lindo salmo, o Salmo de número 69. Diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são os meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu és, ó Deus, bem me conheces a minha estultícia, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afronta por amor de ti, e o rosto que se me cobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajem caem sobre mim. Chorei em jejum, está minha alma, e isso mesmo se tornou-me em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que aportam, se assentam, sou motivo de cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer-me. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste as correntes das águas, nem me traguem a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responda-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta e a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalte, por consoladores e não as achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torna-se diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-lhes os olhos para que não vejam, e faze de sempre que lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feristes, e acrescentam dores a quem golpeastes. Soma-lhe a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio.
Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi e um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Amém? Que Deus abençoe esse lindo salmo ao seu coração. O pranto do salmista, ou então, como diz aqui o título na minha Bíblia, o lamento do Messias, é o título de hoje, esse lindo salmo, salmo de número 69. Descreve aqui, é claro, os lamentos de Davi, um tipo de Jesus Cristo, um símbolo, um símbolo, né? Um elemento, uma pessoa que simboliza ou tipifica Jesus Cristo que viria milhares de anos depois. Nós vemos aqui que são as experiências davídicas, né? De Davi, o rei Davi, o salmista, o grande soldado, o grande general de guerra, apontando sempre para Cristo, o sofredor. É claro que existem diferenças entre os dois. Vemos uma tristeza profunda, tanto na vida de Davi, como na história de Jesus, Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, e vemos também uma espécie no coração de Davi, um desamparo incontrolado, dor e sofrimento, principalmente nos primeiros versículos desse lindo salmo. Mas o que nós podemos aprender com esse lindo salmo? Quais são as lições preciosas que aprendemos nesse lindo salmo, o pranto do salmista, o lamento do Messias? Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 4, vemos um clamor por livramento. Vou repetir, um clamor por livramento é a primeira lição que nós aprendemos. E quando pensamos em um clamor por livramento, vemos do versículo 1 ao versículo 2 uma inundação devastadora na alma do salmista, assim como também aconteceu na vida de Jesus. Vemos ele usando várias metáforas aqui: águas, lamaçal. Ele se sentiu uma espécie de náufrago perdido. Num segundo momento, vemos uma demora angustiante no versículo 3, ou seja, e nos traz à memória, nos remete aqui o Getsêmani, o lugar de prensa, um lugar onde Jesus foi prensado, a sua alma estava angustiada. Vemos num terceiro momento também um levante perigoso, os inimigos ao redor, poderosos, numerosos, querendo tragar Davi, bem como também com Jesus a mesma coisa, inimigos implacáveis, inimigos que odiavam, inimigos ferozes, poderosos e numerosos, que se levantavam contra o salmista, da mesma maneira se levantaram contra o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A segunda lição que aprendemos nesse salmo vai do versículo 5 ao versículo 12, uma descrição dos múltiplos sofrimentos. Uma descrição dos múltiplos sofrimentos é a segunda lição, o segundo destaque que nós trazemos nesse lindo salmo. No primeiro momento nós vemos uma culpa patente, é claro, não em Jesus, mas no salmista. Ele menciona no versículo 5 a estultícia do seu coração, um sentimento de culpa assolando a sua alma, pelo assassinato injusto que ele fez, né, pelo adultério que ele praticou. Vemos estultícia, que é uma espécie de malícia no coração interior, e culpa no coração do salmista. No segundo momento, vemos um pedido veemente, né? Ele não quer ser um escândalo, ele não quer ser um vexame, uma vergonha, uma afronta no versículo 6. Nós vemos num terceiro momento as afrontas injustas, né, contra Davi, bem como com Jesus aconteceu a mesma coisa no versículo 7, o ódio dos inimigos. Davi, né, amava a Deus e os inimigos odiavam ao Senhor, é o que nós vemos aqui. Vemos também a rejeição dentro da família, né? Jesus também sofreu um pouco isso, Davi muito mais, a rejeição dentro da sua família no versículo 8, né? Eliabe, o seu irmão mais velho, zombou de Davi quando ele foi levar os alimentos do seu pai para o seu irmão. Vemos que o pai não colocou na mesa quando Samuel chegou, né? Ali
para escolher o sucessor de Saul, rei de Israel. Então, vemos certa rejeição, sim, na vida de Davi, dentro da própria família, e vemos também na vida de Jesus rejeição por todos os lados. Vemos também o zelo que consome no versículo 9, né? E aqui, claro, uma referência a Jesus, quando ele entra na casa de Deus, vê os cambistas, os mercadores, fazendo da casa de Deus um lugar de comércio e não de zelo e não de sacrifício. E por isso a Bíblia diz, e Jesus menciona, os discípulos lembram desse trecho do versículo 9, o zelo da tua casa me consome. Ou seja, que o zelo pela casa de Deus venha nos consumir também, que o zelo pelas coisas de Deus venha consumir o nosso interior, o zelo, o cuidado, a santidade de Deus seja preservada a partir do nosso coração. Vemos também o choro amargo no versículo 10, né, dos constantes jejuns que Davi fazia, Jesus também, as lágrimas que eles derramavam, o choro, né, amargurante diante das dores e dificuldades. Vemos também Davi mencionando no versículo 11 o pano de saco, um símbolo, né, de tristeza, sofrimento, dor, muito comum no Antigo Testamento, em vários trechos da palavra de Deus. Vemos o alvo, Davi como um alvo também de maledicência, assim como Jesus também foi o alvo da maledicência de muitos homens, né? Por exemplo, no caso de Jesus, eles diziam que Jesus andava no meio de beberrões, era uma espécie de glutão, chamaram Jesus de blasfemo, quando ele dizia que ele era o Filho de Deus, capaz de perdoar pecados. Vemos que Jesus também houve maledicência acerca de Jesus, quando Jesus libertava pessoas, né? Foi chamado de endemoniado, de filho de Beelzebu. Então, da mesma maneira que Davi sofreu, foi alvo de maledicência, Jesus também, profeticamente, milhares de anos depois, sofreu do mesmo agravo, alvo de maledicência. A terceira lição que aprendemos nesse lindo salmo é uma oração por auxílio divino. Ou seja, ele clama por livramento no primeiro momento. Segundo a lição, uma descrição dos seus múltiplos sofrimentos. Mas a terceira lição que aprendemos é uma oração por auxílio divino. Você vê isso do versículo 13 ao versículo 18. Vemos o objeto dessa oração, a estação em que ele estava vivendo, o momento que Davi estava vivendo, e a esperança da sua oração no versículo 13. Vemos também um grito por socorro diante de Deus, do salmista, e também vemos várias vezes isso na vida de Jesus, pelo sofrimento, pela graça recebida, no caso de Davi, uma espécie de pedido de força do Senhor, pelos temores que assolavam o coração do salmista. Vemos também um pedido confiante do salmista por misericórdia, por consolo, no versículo 16. Vemos a pressa da sua oração, no versículo 17, a busca incessante por uma resposta da parte do Senhor. Vemos a necessidade daquele que ora, né? Que, claro, a resposta aqui no versículo 18 é o desejo pela presença de Deus, o sorriso do céu sobre o salmista, agradar o coração de Deus, tanto o salmista como Jesus. A quarta lição que aprendemos nesse lindo salmo está no versículo 19 ao versículo 21, o cálice do sofrimento. Deus conhece os nossos adversários, o abandono dos homens, no versículo 20, no 19, Deus conhecendo os nossos adversários. E no versículo 21, as agruras da cruz, aqui uma revelação profética sobre os sofrimentos do Messias sofredor de Jesus, os cravos, o fel, nós vemos a agonia da cruz, a zombaria pelos religiosos que estavam ali ao redor, falando, se és filho de Deus, agora quero ver você descer da cruz. Então vemos isso, cravos, vemos o fel, que foi colocado sobre a boca de Jesus, vemos a agonia da cruz, o sofrimento, no nosso lugar, Jesus como nosso representante, o nosso substituto, morrendo a nossa morte para que pudéssemos ter dele a sua vida. E a zombaria por aqueles que ali estavam, tá bom? Então, o cálice do sofrimento, do versículo 19 ao versículo 21. E no quinta lição, o clamor pelo juízo divino. Aqui Davi clamando pelo juízo divino, no versículo 22 ao versículo 28, né? Que a sua mesa, a mesa dos inimigos, se tornasse laço deles mesmos, ou seja, que eles caíssem em suas próprias armadilhas, que os seus olhos se tornassem cegos, no versículo 23, parte A, que
que os seus corpos sejam vacilantes, né? Então vemos aqui a debilidade física e a maldição sobre os inimigos, cegueira espiritual e morte, quando ele fala que os seus olhos se tornem cegos, no versículo 23a e 23b. No 24 vemos que a ira divina os alcance, né? Indignação, fúria e ira de Deus sobre eles. Que a sua morada se torne deserto, no versículo 25 a 26, ou seja, que as suas casas se tornassem em monturo. No 27 vemos que as suas iniquidades não sejam perdoadas. O desejo de Davi era esse, que não sejam absolvidos, mas que sejam punidos pelos seus pecados e pelas suas iniquidades. E no 28 vemos que a sua memória seja apagada, ou seja, que os homens maus sejam desarraigados sobre a terra e que a sua memória seja apagada. Que eles não tenham, em outras palavras, nenhum registro, nem lembrança dos demais homens da sociedade e daqueles que ali estavam, tá bom? A sexta lição que aprendemos nesse salmo está do 29 ao 33, o cântico de louvor. Vemos a certeza do salmista pelo socorro de Deus, no versículo 29, Jesus a mesma coisa, vemos a disposição em louvar a Deus, no versículo 30, o salmista disposto a louvar a Deus pelos seus livramentos, pela sua misericórdia. Vemos também num terceiro momento o culto que agrada a Deus, no versículo 31, um coração arrependido, né? No caso de Davi, é claro, quebrantamento, obediência ao Senhor, e vemos a alegria daqueles que buscam a Deus, no versículo 32, um coração renovado, um Deus que responde aos seus filhos. Que coisa tremenda, no versículo 33. E no último momento, a sétima lição que aprendemos é a adoração universal, do versículo 34 ao versículo 36. Primeiro, que a adoração é uma ordem universal a todos os homens, a todas as criaturas, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, seja nas marés, todo ser que respira, diz o Salmo 151, louve ao Senhor, ou seja, é uma ordem universal. Vemos também um motivo exponencial no versículo 35 a 36, né? Que Deus salvará o seu povo, que Deus lhe dará segurança, que Deus cumprirá as suas promessas e a sua aliança com o seu povo. E a grande lição do Salmo 69 é que em tempos de angústia, os olhos da fé devem buscar a misericórdia, a bondade, a graça restauradora de Deus, e há sim um lar de justiça à espera do povo de Deus. Eu vou repetir a grande lição do Salmo 69. Em tempos de angústia, assim como aconteceu com Davi, assim como aconteceu com Jesus, assim como acontece conosco, em tempos de angústia, os olhos da fé têm de buscar a misericórdia e a graça restauradora de Deus, porque há um lar de justiça à espera do povo de Deus, tá bom? Então eu vou só repetir as 7 lições que aprendemos no Salmo 69, que fala sobre o pranto do salmista ou o lamento do Messias. Em primeiro lugar, um clamor por livramento. Em segundo lugar, uma descrição dos múltiplos sofrimentos. Em terceiro lugar, uma oração por auxílio divino. Em quarto lugar, o cálice do sofrimento. Em quinto lugar, um clamor por juízo divino. Em sexto lugar, um cântico de louvor. E em sétimo lugar, a adoração universal. Quero terminar com esse lindo versículo do Salmo 151. O último versículo diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Que a gente possa aprender com esse lamento do salmista, esse pranto do Messias, esse lindo Salmo 69. Que Deus venha abençoar você, tua casa, a tua família, e que possamos continuar nesses estudos sobre os Salmos, aprendendo lições preciosas para o nosso dia a dia, com o exemplo de Davi, com o exemplo de Jesus, os nossos referenciais aqui nesse lindo trecho da Palavra de Deus. Quero mandar um abraço para o meu cunhado, Abel Lima, o Jaime Barros Pinheiro, nossa ovelhinha querida, discípulo amado, o José Souza, que está aqui conosco, a Júlia Godoy, o Tiago Nunes, a Conceição Ferreira, preciosa, a Luana Cavioli, a Camila Godoy, o Vini Gamieiro, o Marcos Ilk também, lá do norte, está lá, acho que em Roraima, se eu não me engano. Um grande abraço, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós.
Deixe seus comentários aqui embaixo, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você através do Salmo 69, quais foram os pontos que mais chamaram a atenção. Também no link de descrição você pode deixar os seus pedidos de oração. Nós sempre estamos dando uma olhadinha, damos um print, mandamos para a nossa turma de intercessão. Então, se você tiver qualquer necessidade, qualquer pedido de oração, qualquer situação que você queira que nós estejamos orando, intercedendo, clamando por você, nós temos uma equipe poderosa, abençoada, de oração e intercessão e batalha espiritual, e nós estaremos orando pela a sua vida. Não esqueça de dar um joinha, de apertar no nosso canal aqui, no sininho, para receber as nossas recomendações do YouTube. E não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube e o nosso canal Casa na Rocha também, é o canal da igreja. Estamos aqui para te abençoar. Não esqueça que estamos também no Spotify, no Google Podcast, que está desaparecendo, mas o Spotify e outras 7 plataformas de áudio. É só procurar na lupinha Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha. Você vai encontrar 2 canais, o canal da igreja e o canal do pastor Giovanni. Sempre atualizamos ali as ministrações, os devocionais, as aulas de teologia, os ensinamentos em gerais, treinamentos de liderança, muito material, cursos online. Estão disponíveis também no nosso site, casanarrocha.com, e todas as informações da nossa igreja, horário de culto, toda quarta-feira às 20 horas, terça-feira nós temos o culto Conquiste às 3 horas da tarde, nós temos à noite o culto da nossa juventude às 20 horas, e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha. Nesse final de semana em especial, teremos o nosso querido professor, nosso mestre, diretor do Seminário Teológico CETEL, Seminário Teológico Luterano Livre, lá de Campo Mourão. Ele vai estar conosco domingo de manhã, às 9 horas da manhã, e domingo à noite, às 19 horas, um homem tremendo, cheio do Espírito Santo, um homem muito usado por Deus ao redor de todo o país, um diretor de seminário teológico, um homem com muita profundidade na palavra de Deus, é o meu professor, é um grande teólogo, é um grande pastor, conferencista nacional e internacional, vai estar conosco nesse domingo, às 9 horas e às 19 horas. Então não esqueça, vem estar conosco, vem estar em comunidade, venha fazer parte dessa família linda, Igreja Casa na Rocha. Que o Senhor seja glorificado, exaltado sobre a sua vida, que o Senhor derrame graça e glória sobre você, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, te libertando, curando, restaurando, transformando a sua alma, curando o seu corpo e reavivando o teu espírito diante do Senhor. Que o teu corpo, alma e espírito permaneçam íntegros e irrepreensíveis, e você seja santificado em tudo, nessas 3 dimensões do seu ser, até a volta de Jesus. Que o sangue de Jesus precioso te purifique de todo pecado, a mim também, a todos nós, sejamos lavados pelo sangue de Jesus, purificados com o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sejamos renovados, restaurados, livres, libertos, curados pelo poder de Deus e abençoados pelo seu poder. Amém? Um grande abração, Deus os abençoe, beijão, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém.